Vamos falar de um assunto que o jornal O Dia News tem feito uma cobertura diária, porque é um assunto importante, é um assunto que afeta diretamente a vida de todos os piauienses e compromete, né, tem comprometido a votação do orçamento, que é aquela dívida que o Tribunal de Justiça cobra do governo do Estado em relação a repasses que, segundo o Tribunal de Justiça, não foram feitos nos anos de 2003 e 2004. O tribunal alega uma dívida de 7 bilhões de reais. E o Estado do Piauí diz que é impossível pagar, porque isso representa praticamente 50% do orçamento. Há um questionamento também em relação a esse valor, nós já discutimos isso aqui, o Estado alega que é infinitamente menor. Mas agora, nós vamos saber mais detalhes com o nosso querido Tuxê, porque essa é uma situação que estava sendo discutida, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, e o governador Rafael Fonteles disse, inclusive, na nomeação dos secretários, que acreditava num entendimento para que o orçamento pudesse ser votado. O orçamento só seria votado depois que houvesse um entendimento em relação a este impasse. Traz aqui o nosso querido Tássio Cruz, um homem que trafega e que anda por onde for. Falando aqui em inteligência, é o nosso agente secreto da informação. É o chefe do nosso serviço secreto de informação. Entendeu? E o homem vai atrás da informação e traz aqui porque é o nosso querido Tuxê! O Marcelo está completamente, viu, Tássio? O Marcelo está completamente desnorteado, está completamente... Está acontecendo... Você sabe alguma coisa, James? Deixa para lá. Bom, quando o Neném manda deixar para lá, é porque é seríssima a situação. É porque eu fiquei sabendo nos bastidores, boa tarde a você e a todos, que nos dias frios, chuvosos, ele fica mais feliz, né? Porque o clima é mais agradável. Ah, o senhor acha que é só isso, então? É, só isso. Eu não vou nem pedir, o senhor me perdoe, mas eu vou nem pedir para reprisar, porque não dá. Depois da explicação do Tássio, eu vou ficar... eu me quedo em silêncio e vou seguir em frente aqui com o meu amigo Tássio Cruz. Tássio, prazer ter você aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Podemos afirmar que agora o orçamento pode ser votado, Tássio? Pode. Essa é a informação que a gente obteve hoje pela manhã. Como você disse, aquele impasse bilionário entre Tribunal de Justiça e Governo do Estado está suspenso, Douglas, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ilo Almeida, desembargador Ilo de Almeida, que assumiu na sexta-feira, hoje pela manhã, em uma audiência entre o governador do Estado, Rafael Fonteles, e o desembargador doutor Ilo de Almeida, se decidiu, chegou-se até o consenso de que esse processo, esse mandato de segurança que tramita no STF, estará suspenso a pedido do TJ até que se aprove o orçamento, que se tenha uma definição no âmbito estadual para que futuramente se entre em um acordo sobre essa dívida bilionária. Vamos ouvir o que disse o governador Rafael Fonteles e o presidente do Tribunal de Justiça e depois a gente explica quando, Douglas, existe a previsão da votação desse orçamento. Vamos ouvir então o governador Rafael Fonteles. É realmente a ação judicial que o Tribunal de Justiça entrou com relação a valores eventualmente não repassados, que a gente aqui fez um entendimento de que vamos pedir à Assembleia Legislativa que vote o orçamento, até para não dar nenhum problema de fluxo de pagamentos de cada um dos poderes. Então isso aqui, ao mesmo tempo o presidente Ilo solicita a suspensão por hora, né, por algum tempo da ação, enquanto a gente aqui mesmo, Poder Executivo e Poder Judiciário. E agora qual é o cronograma? Qual é o cronograma já há um cronograma da votação? Porque o deputado, eu sou de bastidores, o deputado, que é normal, você vota o orçamento, e aí os deputados viajam, né? Porque tem um período de férias e tal. Aí o deputado ia bem aqui em Parnaíba e ficava no telefone. Cadê? Resolveu? Não, aí volta, ficava aquela coisa. Já foi convocado uma sessão para votação? Qual o planejamento agora? Douglas, hoje o Eliezer esteve na Assembleia e ele vai trazer os detalhes daqui a pouco, mas a Assembleia está, de certa forma, em regime de plantão, porque várias matérias importantes serão discutidas no Legislativo, ainda antes de iniciar o recesso de fevereiro.
iniciar o ano, de fato, em fevereiro, o ano legislativo, e o orçamento é a principal dessas matérias. Mas a gente ouviu também, Douglas, o presidente do Tribunal de Justiça, que elencou os motivos que levaram até esse consenso, que levaram até esse entendimento, esse acordo, e destacou, Douglas, a importância da estabilidade para esse início de governo e também para o início da sua gestão, que começou sexta-feira no TJ. Vamos ouvir o que disse o desembargador, o presidente do TJ, Dr. Hilo de Almeida. As razões foram tão somente a possibilidade, com esta medida, de restabelecermos o diálogo. Nós vamos pedir ao relator, ao ministro relator, que sobresse qualquer decisão, porque nós restauramos aqui, nós restabelecemos o diálogo e o nosso governador já nos deu, assumiu esse compromisso conosco de autorizar a aprovação do orçamento e com isso sim, aí nós vamos ter a tranquilidade para iniciar nossas gestões. Vai ser por aqui mesmo, esse diálogo executivo e judicial. Na verdade, eu ponderei com o governador o seguinte: essa questão, nosso destino, somos nós que temos que realmente tratar, nos preocupar com o nosso destino. Então nós temos que realmente começarmos a construção da solução desse problema aqui. Evidentemente que o ministro, como o processo já está judicializado, evidentemente vai passar pela homologação deste acordo do Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos construir esse entendimento e este acordo aqui. Tá, assim, então a Assembleia a gente sabe, está de plantão e tal. Agora, esperando, por exemplo, agora os deputados estão aguardando só, digamos, a finalização dessa conversação com... Porque veja, houve a suspensão do pedido, mas o tribunal não desistiu de receber o que acha que... então, assim, houve uma suspensão para não prejudicar o orçamento do Estado, para não prejudicar o andamento do dia a dia do Estado. Como a gente já explicou... Mas essa discussão, ela continua, né, Tássio? Isso, continua, como a gente já explicou, os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, receberam 1/12 do orçamento para 2023, agora no mês de janeiro. E para o mês de fevereiro e os outros meses precisará se aprovar o orçamento para se ter alocação de recursos adequada. Como deixou bem claro o presidente do TJ, Douglas, e ele ainda afirmou durante a entrevista que não entraria no mérito da questão para não prejudicar o andamento da matéria no STF, o processo está suspenso e vai caber ao STF meio que fazer uma homologação do acordo que será feito aqui. A dúvida, Douglas, é como será esse acordo. Como a gente já explicou, as cifras são bem dissonantes. O Tribunal de Justiça alega ter 7 bilhões de reais para receber e o governo do Estado alega ter 40 milhões para pagar, ou seja, 6 bilhões 960 milhões aí de reais de diferença entre o que um fala e o outro. Então, esse meio termo que vai ser analisado, o governo defende que se faça uma perícia, mas, por enquanto, até segunda ordem, o processo está suspenso e o orçamento vai ser aprovado. Já é, Douglas, o primeiro grande desafio político do governador Rafael Fonteles, conseguir esse acordo com o TJ e agora também conseguir resolver essa situação, porque, como você disse, os magistrados, o Poder Judiciário, não abre mão de receber esse valor. Assim, então vamos aguardar aí a finalização. Porque, claro, como nós já dissemos aqui, isso vai ser discutido depois, porque tem que se chegar a um valor que seja um valor aceitável pelo tribunal, aceitável pelo governo do Estado. Isso vai continuar essa discussão, o orçamento vai ser votado com o que está previsto, e fim de impasse, e isso é uma ótima notícia, Tássio, porque estava preocupando o governador Rafael Fonteles, preocupando a equipe de governo, e as pessoas precisam ter noção também de que isso iria impactar, se demorasse mais, iria impactar diretamente na vida dos piauienses. Isso. Porque a gente ia ficar naquela história do 1/12. A situação de 2023 não é a mesma de 2022, tá? São outros problemas. E políticas públicas específicas, Douglas, precisam de recursos específicos. Exatamente. Então nós vamos acompanhar, tá? Se informar o nosso telespectador quando esse cronograma for montado para fazer a sessão finalmente de aprovação do orçamento e trazer as informações aqui para o nosso telespectador. Tássio Cruz, a pergunta é: política do dia. Vamos sair da esfera estadual para municipal. Mais um desembarcando da gestão. Procurador-Geral do município de Teresina
Aurélio Lobão confirmou, Douglas, a saída para disputar uma cadeira de desembargador. E a gente vai ouvir o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e o procurador sobre a sua saída. Agora, Tássio, rapaz, é normal a gente ver as pessoas pulando de um barco que está afundando ali quando chega no final da gestão. Parece que esse barco está afundando errado no meio da travessia, Tássio. Ele alega que não é um desembarque, Douglas. Segundo ele, é um requisito para disputar a vaga de desembargador. E a gente vai contar os bastidores dessa concorrida eleição do 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que o que o Tássio falou, o 5º Constitucional, é a vaga destinada ao AB, ou seja, Isso. é feito lá tem uma lista, né, Tássio, Isso. na OAB. Uma lista aí, se forma uma lista sextupla e depois vai para todos os... Quer dizer, tem todo um processo até a OAB indicar efetivamente quem vai ocupar essa vaga no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aliás, um 5º Constitucional disputadíssimo, né, Tássio? Isso, muito disputado. A gente vai trazer os bastidores dessa escolha. Basta lembrarmos aí escolhas recentes que foi muito disputado. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Daqui a pouco, Tássio, um abraço, obrigado. Show! Peraí. Isso aí é uma tentativa de querer provocar o Tássio, porque o Tássio trouxe a história do frio, tá, aquele negócio todo. Você não pode, Marcelo. Fazendo... Sim, mas você não pode desrespeitar este cidadão, este homem, que é o nosso pilar da informação política do jornal Dia News e que é uma instituição já do sistema de comunicação, Marcelo. Já disse até que emprestar um negócio para ele aí, Tássio, para ele resolver um problema aí que está afetando ele. Eu vou emprestar, falei pro Nenê, avisei, Nenê, vou emprestar aí um final de semana. Obrigado, Tássio, até daqui a pouco já. Até já.